Todo mundo aí? Filipenses 2, do 5 ao 7. Gente, estou feliz demais de ver vocês, nem que seja online a maioria. Glória a Deus, que agora não estou vendo. Aí, já estou vendo de novo. Filipenses 2, vamos lá, no verso 5. A partir do verso 5. Diz assim a Bíblia: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio, Deus, de sermos família e caminharmos juntos, Deus. Nós te agradecemos porque talvez anos atrás isso não seria possível acontecer, mas a gente pode ser família agora, simultaneamente com pessoas de outras cidades, estados. Obrigado, Senhor, pela tecnologia. Obrigado pelo serviço que ela tem prestado ao teu reino. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque os meninos que estão em diversos lugares, Pai, estão me ouvindo agora. Obrigado porque a distância física não está impedindo da gente continuar cultivando o que a gente plantou em janeiro lá no Mission ou nas outras edições que nós vivemos da escola. Pai, eu louvo o seu nome por esse pontapé inicial, nesse tempo de discipulado, de crescimento. Pai, tudo que nós queremos é amar mais o Senhor, é ser como o Senhor é, Pai. Nós entramos agora, Pai, na tua presença com reverência à tua santa palavra, Deus. Nós não estamos lendo aqui qualquer livro ou qualquer fato histórico de um personagem histórico que escreveu para outro. Não é isso, Pai. Nós estamos lendo, Pai, a tua voz falando, Senhor. Quando a Escritura fala, a tua voz ecoa, Pai. E nós queremos, ao ouvir tua voz com temor e reverência à tua palavra, Senhor, nós queremos escutar o que ela tem a nos ensinar, e nós queremos ser movidos, nós queremos que o nosso coração seja movido a imitar o Senhor, a querer ser como o Senhor. Nós queremos olhar para esses versos, Deus, que Paulo escreveu para aquela igreja de Filipos, e nós queremos ser encontrados como aquela igreja, Senhor, na urgência e no dever de ser como o Senhor é e traçar os seus caminhos, Senhor, de servo e de humilde, Pai. Nós nos achegamos com total reverência à tua palavra, Senhor, que tudo que for falado aqui, Senhor, nos guarde, Senhor, de fugir da tua santa escritura, Senhor, da tua voz falando a nós. É com reverência a ti, Senhor Deus, que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, estamos começando a FM. Quem aqui já participou da FM que está aqui? Quem aqui já participou online aí? Dá um tchau aí. Aninha Maceira, linda, tá indo demais. Vocês. Tá me entendendo em português, Ana? Tá, olha, que tudo, gente. Mas, irmã. É que ela é toda americana. Rebeca Caixa. Gente, está acontecendo vários encontros inusitados no multiverso do Mission. Por exemplo, nessa chamada estamos tendo Ana Maciel e Rebeca Castilho, as duas bolinhas de pote do Mission oficiais. Que coisa linda, gente. Glória a Deus. Olha, ali também temos duas minhocas ali juntas. Que lindo. Muito lindo, gente. Bom, esse tempo de discipulado, gente, vocês vão sentir, e eu quero, até estou falando bastante da Aninha Marcial, enchendo o saco dela, mas eu quero, inclusive, testemunhar algo que ela falou no ano passado, um dia ela mandou uma mensagem, em lágrimas até assim, falando de aquele sentimento que muitas pessoas têm, de que o Mission, ele acaba na escola. Tipo um acampamento. Quem aqui que nunca foi num acampamento da igreja e você viveu uma experiência incrível naquele final de semana, foi tocado pelo Senhor e tudo mais e tal, mas aí saiu, passou 1 ou 2 semanas, aquela amizade que estava linda no acampamento parou, desapareceu, a vida seguiu e tudo mais. E é muito natural, às vezes, agora falando para os meninos que foram alunos dessa última edição da escola, é muito natural a gente estar na escola e a gente sair dela e falar, bom, foi uma experiência que somou na minha vida e que ficou lá. E ainda que eu traga algumas coisas que eu aprendi, acabou, ficou ali mesmo, né?
E aí, eu lembro que a minha Marcel falou, cara, eu pensei que era isso, que tinha acabado mesmo, mas não, vocês são família mesmo, de verdade e tal. E eu fico tão feliz com isso, que a gente está nessa nova etapa. Os meninos que participaram da última edição, talvez isso já passou no coração de vocês, saibam que não é assim. Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo 2 vezes nesse ano já, e tive encontros maravilhosos com os meninos de São Paulo, a gente pôde cada vez mais estreitar laços, foi muito, muito gostoso, e essa é a nossa ideia, continuar sendo família. E o FM vem justamente para isso. O FM vem para a gente caminhar junto, mesmo estando no amor, na graça do Senhor, querendo ser mais parecido com Ele. E é por isso que eu vim para esse texto hoje, de Filipenses. Eu quero trazer a gente para essa urgência de imitar a Jesus olhando para esse texto. Antes, coisas básicas, né, que a gente aprende aí no nosso mapeamento bíblico. Quando a gente vai olhar para um texto bíblico, a gente tem que tentar buscar o contexto dele, certo? Para que carta que Paulo, aliás, para que cidade Paulo está escrevendo essa carta? Fala aí. Alguém aí? Filipos, beleza, Filipos. Qual que é o nosso lugar de procurar coisas do Novo Testamento, para encontrar informações das cartas? Qual livro que é? Quem que lembra também? Pode abrir o microfone, quem quiser. Atos, não é? O que é isso, irmã? Irmã! Caraca, você chega diferente. Com a Bíblia aqui, ó. Do ladinho, meu moleque. Muito bem. Exatamente, Milo. Gente, o FM tem várias recompensas, viu? Saiba que a participação ganha pontos, viu? Durante esse... Vai na sua Bíblia em Atos 16. Atos 16. Carol Ramalho, seu cabelo tá lindo, hein, minha irmã? Linda. Atos 16, gente. Atos 16, a gente vai olhar aqui no verso 6. Atos 16 é o primeiro momento que Filipos torna-se, digamos, importante na narrativa bíblica. Então, acompanha comigo. Atos 16, 6. Diz assim, ó. E percorrendo a região, Paulo estava na segunda viagem missionária dele, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Vamos lá. Paulo estava querendo pregar o evangelho na Ásia, querendo continuar fazendo as missões lá, e ele foi impedido por quem? O Espírito Santo. Verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Bitínia era uma das províncias de lá. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo estava querendo fazer missões e Jesus não permitiu. Olha só. Beleza, Jesus não permitiu. Continuando o texto, verso 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, olha a visão que Paulo teve, olha o Senhor falando, a visão que ele teve. Um homem da Macedônia, um macedônio que estava de pé e pedindo, clamando, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esse texto, gente, aqui, dá para a gente ficar mais de 1 hora meditando nele, em cada verso, justamente sobre missões, sobre ser guiado pelo Espírito e ouvir a voz de Deus dentro de missões. Mas, basicamente, aqui é quando nasce o projeto missionário de Paulo em Filipos e que vai desembocar nessa carta aos Filipenses. Ele estava fazendo missões, mirando a Ásia, ele foi impedido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus, e aí ele teve uma visão. Essa visão era um homem macedônio falando, tipo assim, pelo amor de Deus, vem pregar o evangelho aqui. Quem aqui que é bom de geografia antiga que sabe me dizer em que continente Macedônia fica? Em qual continente? Valendo R$20. Em qual continente europeu? Foi sem querer, velho. Foi sem querer de verdade, velho. Já tava no Google, né, irmão? Gente, é na Europa, viu? Igual o continente europeu. Só tem. Muito bem, gente. Tem interesse para mim. Macedônia fica na Europa. Olha que massa. Aqui é quando missões na Europa tá nascendo.
Que massa, né? A gente vê que na própria Escritura, que em Atos 16, é quando uma igreja vai ser plantada na Europa. A primeira, a gente está aqui, missões acontecendo na Europa. Estava rumo à Ásia, e a partir dessa visão desse macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, eu acho que esse versículo ele é muito emblemático. Outro dia, sei lá, que a gente for pensar sobre isso, eu acho que pega muito no coração quando a gente olha para esse texto e imagina, por exemplo, a Glei e a Mi, que estão agora na África do Sul. Eu lembro da Glei, acompanhei a jornada dela para ir para a África do Sul pela primeira vez, e eu, olhando para esse texto, eu imagino como se tivesse os meninos do Evian Park falando para nós, vem cá e ajuda-nos. Vem cá ministrar para a gente, os meninos de Moçambique, quando a gente esteve lá, ou os meninos da Índia, quando nós também estivemos lá, os meninos do sertão, do sítio, que a Vi, por exemplo, mantém contato com eles. Eles olhando, a gente olhando para esse texto e se apossando dele, no sentido dessas pessoas, desses lugares, dizendo, ei, vem para o Cariri e ajuda-nos, vem para a nação X e ajuda-nos. E foi isso que impeliu ali Paulo a fazer missões na Europa. E aí eles vão para Filipos, tem a conversão de Lídia. Eu acho que tem uma coisa muito massa que também marca a gente aqui, que é um dos fundamentos da missão. Vamos lá, relembrando aulas de janeiro. Tem 4 fundamentos lá na grande comissão. Qual é o primeiro fundamento? Quem lembra? Lá no texto da grande comissão, Mateus 28... A mim é dada toda a autoridade, Jesus falando, qual que é o primeiro mandamento? O primeiro fundamento? Que missões acontecem na autoridade de Jesus. Beleza. Qual que é o segundo mandamento? Fala todas as nações. Esse não é o segundo. Esse é o 4. Qual que é o segundo fundamento? Alguém aí online, que lembra do segundo? Abrindo a apostila já, para procurar? Qual que é o segundo? Pegou a câmera para abrir a apostila. O segundo fundamento, que fala assim, ó, fazer discípulos de todas as nações. Quem lembra? Transformação pelo Evangelho, pela palavra. Batizando, ensinando todas as coisas. Qual que é o terceiro fundamento? Ensinando todas as coisas. Doutrina. Isso mesmo, ensino, doutrina. E qual que é o quarto fundamento? Segurança. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Segurança. Esse texto aqui, que a gente está vendo em Atos 16, ele é um grito sobre esses 4 fundamentos. A segurança que a gente tem em missões. Paulo queria fazer missões em um lugar, mas o Senhor queria enviar ele para outro, na garantia que ele teria sucesso nas missões. Então, ele não iria ele amava as almas, como a gente fala, e a gente precisa amar. Mas ali ele estava impelido, antes do amor pelas pessoas que ele ainda conheceria, pela voz do Espírito Santo e na segurança que as missões ali teriam sucesso. E tiveram. Quando a gente teve a conversão de Lídia. Então, o que eu acho maravilhoso também é de ver a soberania de Deus nas missões, mano. Tipo, o Senhor falou assim, Paulo, você está querendo ir para um lugar, mas eu tenho filhos meus que eu quero resgatar eles agora, porque eu tenho uma igreja para plantar, porque anos depois você vai ter uma carta para escrever, porque 2000 anos depois alguém vai ter que ler essa carta no culto de abertura de um discipulado. Tá entendendo? Como que a gente às vezes não entende a providência divina? Mais ou menos quando a gente vê o encontro de Jesus com Zaqueu, a gente acha que lindo, mas já parou para pensar no homem que Deus levantou, fez ele crescer, fez ele se desenvolver talvez na agricultura, para encontrar uma boa semente, plantar uma boa árvore, onde nasceria aquela bela árvore para Zaqueu subir e encontrar Jesus. Isso se chama providência divina em todas as coisas, mano. Isso é incrível. E aqui a gente vê a providência divina disso no Senhor, né? E ali no verso 40, se você quiser ver, Atos 16, 40, é quando vai nascer, ou deixa eu ver aqui, se dá para ir antes. Verso Atos 16, é quando depois Paulo vai preso, sai da prisão, aí aqui no verso 40, depois que ele sai da prisão, tendo se retirado do cárcere, depois que Paulo e Silas foram presos, são libertos e tal, tem toda essa história, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Então, o que nasceu aqui? Uma igreja. Se reuniram na casa de Lídia, os confortaram e partiram. Uma igreja foi plantada ali. Beleza, volta para Filipenses 2. Muito bem. Paulo escreveu essa carta quando ele estava na prisão em Roma. Ele também escreveu qual quarto? Quando ele estava lá. Obrigado. Qual quarto ele escreveu quando ele estava lá na prisão em Roma? Quem lembra? Você sabe. Hã? Quem? Paulo escreveu. Isso. Pegou ontem, gente. Queria chamar ontem na igreja. Foi bênção, poder de Deus. Falou sobre os nazireus. Não podia dar um cara. É o inimigo do culto. Inimigo do culto. Os inimigos do Google. Eu tinha o nosso cozinheiro hoje. Vai cozinhar uma comida top para nós. Muito bem.
ele escreveu quando estava lá preso. E uma coisa diferente que a gente vê sobre Filipenses, para a gente poder entender o texto que a gente vai ler, é que tinha uma... Se a galera lembra das aulas de literatura, tinha um estilo de escrita lá nesse momento que a gente chama de greco-romano, né? Por que a gente chama de greco-romano? Porque a hegemonia política era quem? Roma. Mas quem mandava na cultura lá na época? O helenismo, que era dos gregos. Lembra disso? Inclusive, o nome da cidade vem disso. Filipos. Vem de que nome? Filipe. E Filipe... Alexandre o Grande, como era o nome do pai dele? Tá aí a resposta. Filipe. Era Filipe. Filipe era o cara, Filipe II, era esse cara lá no século III, antes de Cristo, que tentou já fazer uma conquista gigante, e ele morreu, e aí o filho dele, Alexandre o Grande, continuou, quebrou tudo, regaçou, e eles meio que introduziram esse conceito que a gente chamou de globalismo, que era o helenismo, de fazer uma cultura, uma língua, tudo igual, a cultura grega é melhor. E aí, quando o Império Romano tomou, eles eram a força política, mas o helenismo, os gregos eram a força cultural. Então, eles meio que falavam assim, beleza, você conquistou a gente na estrutura, mas a gente conquistou vocês na mente, no agir. Tanto que o Novo Testamento ele é escrito em que idioma? Helenismo, isso aí. Então, Filipos, essa cidade foi fundada aí por ele, a herança é essa, tanto que, quando a gente lê o texto de Atos 16, Paulo teve uma visão de que cara? De onde que é esse cara? Que a gente acabou de ler em Atos 16. Macedônia, era da Macedônia. Filipe e Alexandre o Grande eram de onde? Macedônia. Eles eram macedônios. Tá pegando a ligação, tanto que as coisas se conectam? Beleza. E aí tinha um estilo de escrita nessa época que se chamava carta de amizade. Não é a característica maior das cartas de Paulo, que é epístola. Mas Filipenses, ele é escrito nesse modelo de carta de amizade. O conteúdo, o jeito. E por que eles consideram próximo? Não é exatamente, mas é próximo essa ideia de carta de amizade. Porque Paulo está falando de uma maneira pessoal, buscando trazer uma unidade para a igreja de Filipos, que eles estavam com um problema para ter unidade, para entender a posição deles como servo de Deus e tudo mais. E a ideia aqui de Paulo falou, olha, vocês precisam ter unidade como igreja, porque antes disso, essa unidade, ela vem depois da primeira unidade que vocês têm que ter, que é a unidade com Cristo, com a pessoa de Jesus. E aí Paulo vai girar toda essa carta de Filipenses dentro desse argumento. Unidade da igreja e do povo em Cristo. E se a gente quer ser unido em Cristo, a gente precisa ser como ele é. Para que então a gente seja na vida do outro o que Cristo é. E o nome dessa doutrina, quando a gente olha para a Escritura, é doutrina da imitação. Doutrina da imitação de Cristo. Se eu quero ser Cristo na vida do João, eu preciso imitar a Cristo, me relacionar com ele. Igual João 17 fala, ser um como eu sou, como o Pai é em mim. Então nós precisamos ser um com Cristo para que eu seja Cristo para o João, para que eu seja Cristo para a Nalu, para que eu seja Cristo para o Luiz, para o Marcelo, para a Fifi, para o Bruno. Tá pegando a ideia? Isso é o tema que gira essa carta. Quando a gente entra nessa, que a gente chama de perícope, nessa perícope do verso 5 ao 11, para mim, é o ponto mais alto dessa carta e um dos pontos mais altos da Bíblia. Desse trecho sai um monte de doutrinas que desembocam coisas até assim, difíceis da gente entender, que a gente precisa de muito mais tempo para poder compreender todas elas, mas é a partir dessa ideia aqui que a gente vai ter, desse texto, que a gente pode compreender o que é a imitação de Cristo, o que é essa doutrina, o que Paulo queria ensinar para essa igreja de Filipos sobre essa doutrina. Beleza? Então, acontece. Tem em mente isso, né? É a igreja de Filipos, ela nasceu ali a partir da viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária. Paulo não estava planejando ir para lá, estava querendo ir para a Ásia, mas o Espírito Santo enviou porque ele tinha pessoas salvas, que queriam ser salvas pelo Senhor, que estava naquela cidade. Lá, uma igreja plantada. Paulo depois ainda volta, pelo menos 2 vezes lá, pode ter voltado mais, quem tem certeza, pelo menos 2 vezes. E depois, quando ele estava preso, ele escreve essa carta na intenção de falar, Filipos, igreja de Filipos. Uma outra observação. Vocês acham que lá em Filipos tinha mais judeus ou gentios? Baseado em tudo que a gente falou. Gentios. Gentios, claramente. Excelente, mano. Viu como quando a gente vai tendo algumas informações básicas, que a gente vai no mapeamento bíblico, a gente já consegue fazer esse tipo de inferência? Isso dá todo sentido no texto, né? Então, quando Paulo escreveu para essa igreja de Filipos, a ideia dele era falar assim, gente, vocês foram salvos pela graça, foram alcançados,
continuem, mas deixa eu falar uma coisa. Vocês não estão conseguindo servir uns aos outros? Vocês estão com dificuldade de entender o que é humilhação, o que é serviço, o que é unidade, porque vocês precisam se unir a Cristo. Se vocês não imitarem a Cristo, não tem como vocês serem Cristo na vida dos seus irmãos. Essa é a ideia. E aí ele vem e dá uma bomba para todas as gerações falando o que é esse negócio de imitar Cristo. O versículo 5 é quem vai falar sobre esse lance de imitar. E o verso 6 ao 11 é o que ele vai explicar o que é esse negócio. Esse verso 6 a 11 ficou conhecido na história como o hino de Cristo. É um trecho bíblico, gente, que eu acho que mais contém cristologia, que é a doutrina de Cristo que a gente fala. Aqui, nessa pequena porção, do verso 6 a 11, a gente tem coisas sobre o ser de Deus, coisas de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre os estados dele de encarnar, de ser exaltado, tudo. Esse trecho é uma bomba, que foi enviado para a igreja de Filipos. E a gente divide ele, do 6 ao 11, a gente divide em 2 momentos de 3 versículos. Esse primeiro momento que a gente vai ler vai falar do estado de humilhação de Jesus. E esse segundo momento que a gente vai ler, do 6, 7, 8, do 9 ao 11, o estado de exaltação. Vamos focar então no verso 6. Olha para mim. Para mim e como não, olha para o texto agora. Depois vocês olham para mim. Filipenses, capítulo 2, verso 6. Depois a gente volta no 5. Verso 6. Diz assim, ó. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Beleza, respira, presta atenção de novo no texto. Porque eu sei, isso acontece comigo. Às vezes, quando o pastor vai ler um texto na Escritura, a gente viaja, né? A gente só presta atenção quando ele fala amém. O texto está falando. Eu sou demais assim. Tipo assim, tem que ficar esquecendo quando eu gosto de ler um monte de vezes, repetidas. Para a gente prestar atenção, isso acontece comigo. Então vamos ler de novo. Olha o verso 6, com atenção. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos prestar atenção nas palavras agora. Vamos tentar entender a doutrina que está sendo ensinada aqui. A minha é Ara. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus. Ele está dizendo subsistindo, ou seja, antes dessa certa existência, que vai ser falada aqui no texto, antes dessa certa existência, Jesus já subsistia. Todo mundo concorda? Por quê? Porque ele é eterno, ele não é criatura, ele não foi criado. Então ele já subsistia. E como ele subsistia? Pois ele subsistindo em, como está aí no texto, forma de Deus. Beleza? Beleza. Essa forma de Deus está falando sobre a divindade. Ele era divino, ele era um com o Pai. A maneira técnica a gente fala isso é consubstancial com o Pai, a trindade, que são 3 pessoas, mais um só ser, uma substância. Beleza. Subsistindo na eternidade. Jesus, o exemplo que Paulo está querendo dar para Filipos é falando assim, olha, vocês têm dificuldade de servir, vocês não estão imitando a pessoa certa. Porque Jesus, ele subsistindo antes do Cronos, antes do tempo, antes da criação, antes do Bereshit, antes de Gênesis 1, Jesus subsistindo em forma de Deus, ele é dessa forma porque ele é um com Deus, ele não existe, ele é. Mas ele sendo assim, ele não usurpou ser igual a Deus. O fato dele ser um com o Pai, o fato dele ser um com o Espírito, o fato deles serem completos em quem eles são, diferente de muitas teologias que vão falar, olha, Jesus criou vocês, ele criou o mundo porque ele estava triste, solitário, ele queria os seres humanos, não preencher, não. Ele estava pleno com a Trindade, em um romance, em uma cultura, como a gente vê em janeiro, lindo. Beleza. Mas ele, Jesus, sendo tudo que é divino, ele não usurpou sendo o que é. E lá na eternidade, quando o Senhor decretou a criação, quando o Senhor decretou tudo que haveria de acontecer, e a redenção precisou se tornar um ato desse drama, alguém iria precisar redimir. Alguém iria precisar redimir a humanidade. E poderia ser um homem? Não. Que homem digno não pecaria para representar os pecadores? Poderia ser só um Deus? Não, porque como que ele vai representar os homens? Imagina a imagem do tribunal. Não poderia ser só um Deus. O Deus entraria representando a divindade, a trindade. Nós precisaríamos de um homem para representar a humanidade. Mas nenhum homem seria capaz de representar a humanidade, porque nenhum homem conseguiria ficar sem pecado. Ou seja, não tem salvação. Todos estão condenados. Mas, lá,
na reunião, na assembleia, no sínodo, o que você quiser falar da Trindade. Jesus, Filipenses 2, verso 6. Eu não usurpo ser igual a Deus. Pai, se o Senhor quiser me enviar como missionário, eu assumo a forma de carne. Por amor aos teus filhos que o Senhor quer ter junto do Senhor. Então, nasce o que a gente chama de economia da Trindade. Deus Pai, o que envia, Cristo, que é enviado, e Deus Pai e Deus Filho depois enviando o Espírito Santo para aplicar a obra de Jesus no nosso coração. Você só ama Jesus se você só está aqui porque o Espírito Santo aplicou e falou essas loucuras, esse negócio de encarnar, de subir para o céu, de glória, esses negócios que parece místico, é verdade. Não foi a razão que contou isso para você. Quem contou isso para você foi o Espírito Santo aqui dentro. Isso tem lógica, mas não é a lógica que sustenta o cristianismo. Não é. É o Espírito Santo. É ele. Beleza. Então Jesus não usurpou ser igual a Deus. Significa que ele, tendo a forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, ele esteve disposto a se humilhar. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer para a igreja de Filipos. Filipos, vocês têm que imitar Cristo. Vocês querem ter unidade, vocês querem andar juntos, vocês precisam ser igual a Cristo. Beleza, seguindo o texto então. Quando a gente vai falar de humilhação ainda, né, aqui sobre esse fato dele dizer esvaziou, olha o verso 7 agora. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Tá. Quando a gente vai falar essa palavra que esvaziou, ela causa uma confusão também. Grande. Porque a gente está falando de doutrina de Cristo. É complexo. Vou explicar bem rapidamente qual que é o problema. Tem gente que vai olhar e falar assim, ó, se Jesus se esvaziou, quer dizer que ele deixou de ser Deus. Ele se esvaziou. Não tem como ele ser 100% Deus, 100% homem. Que é o que as pessoas falam e que nem é o melhor termo para a gente usar. 100% e 100%. Assunto total. Mas quando ele fala se esvaziou, não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Ou então, alguns outros vão tentar manejar e falar assim, não. Ele é Deus. Mas ele não tem todos os atributos assim, divinos. Ele abandonou alguns. Ele perdeu. Né? Esvaziou. Um exemplo que muitas pessoas vão usar, e eu uso esse exemplo também de maneira didática, mas eu uso de uma outra maneira, é pensar no balão cheio e no balão vazio. Se o balão está cheio, ele é balão, certo? Se a gente esvazia o balão, ele deixou de ser balão? É mais ou menos Deus, balão cheio, se esvaziou, continuou sendo balão. Só que alguns vão falar assim, lá dentro desse balão estavam todos os atributos e características de Deus. Ele perdeu. Ele falou, não, mas não é dessa maneira, né? Ele só se esvaziou, se humilhou, ele continua sendo Deus. Mas ele escolheu não agir como Deus aqui na Terra, no sentido máximo. Ele abriu mão da posição. Abriu mão da sua posição. Perfeito. Obrigado. Estão comigo? A gente está falando da pessoa de Jesus. Gente. A gente está falando da pessoa que a gente tem que imitar. Fica comigo. Aqui nesse esvaziou, Paulo ele explica qual que é o sentido que ele quer dar com 3 verbos, que está no próprio texto. Olha aí, junto comigo. Ó. Antes, a si mesmo se esvaziou. Está explicado o que é esvaziou. Ó, assim, ó. Assumindo, verbo assumir. Assumindo a forma de servo, segundo verbo. Tornando-se, verbo tornar. Tornando-se em semelhança de homens, terceiro verbo. E reconhecido em figura humana, reconhecer. Esses são os 3 verbos, assumir, se tornar e reconhecer. Isso que significa esvaziar. De novo, o que é o assumir? A forma de servo. Aquele que se humilha. Aquele que tem prontidão. Aquele que fala, pai, o senhor quer redimir os seus filhos? Eu quero. Deixa eu ir, me envia. Tá vendo? Isso quebra todas as ideias de, nossa, os romanos mataram Jesus. No ângulo da terra, sim, no ângulo do céu, não. Foi o pai. E foi ele mesmo que se deu como ovelha muda para o matador. Ele assumiu a forma de servo. Segundo, o que significa esvaziar? Tornando-se em semelhança de homens. O que é isso? Ele tinha semelhança de homem como Deus ali? Não. Sabe por que não? Porque quando a gente olha assim as narinas de Jesus, as mãos de Jesus, a destra, os pés de Jesus, o que é isso? Isso é uma leitura nossa em relação ao que a gente entende que Deus é. A gente aprendeu isso também em janeiro, isso se chama antropomorfismo. Não quer dizer que Deus tem todos esses compostos materiais que a gente tem. Isso é o que a gente entende. A gente tenta fazer uma leitura. É tipo assim, quando você vai falar, eu vi uma nave espacial. Ela tinha os pneus tipo o do HB20. E ela tinha uma lataria tipo do Celta Preto. Entendeu? É claro que uma nave espacial não vai ter
essas características, né? Ela vai ter vibrânio, ela vai ter uma coisa de outro mundo, de outro universo. É mais ou menos isso. É a gente tentando explicar o que Deus é. Então, quando esvaziar aqui, está falando tornar-se em semelhança de homens, a gente está falando de qual palavra? Começa com em, termina com encarnação. Alguém? Encarnação. Muito bem. Encarnação. Então, se Jesus se encarnou, vem o terceiro verbo aqui, olha só. E reconhecido em figura o quê? Humana. Isso é esvaziar. É primeiro, na eternidade, eu assumir a forma de ser, me envia. Eu quero ser missionário nessa missão. 2, eu vou assumir, eu vou vestir essa semelhança de homem. Eu vou ter carne, vou ter osso. Eu vou ter dor, eu vou chorar, vou ter problemas emocionais, físicos, estomacais, todos pecando, sim ou não? Claro que não. Sem pecado. Essa é a diferença. Mas todas as outras provações e sofrimentos Jesus passou. Aquilo que hoje a psicologia e a medicina ajuda a explicar a gente, por exemplo, lá no Getsemane, quando ele soa sangue, o ápice da angústia humana manifesta no seu filho. Jesus foi humano, verdadeiro homem. Verdadeiro homem. E aí, a prova disso, nesse terceiro verbo que usa, reconhecido em figura humana. As pessoas olhavam, e não era uma miragem. Não era assim, atravessado. Não. Era carne e osso, todos o viram, que era dessa maneira. Beleza. Olha o verso 8 agora. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. Aqui eu quero parar de novo e trazer para vocês doutrina de novo. O que a gente entende dentro desse texto? E, graças a Deus, por vários homens de Deus que ajudaram a desenvolver o que a gente chama de teologia. A falar, olha, vamos criar palavras, fazer distinções para entender o que essas coisas estão querendo dizer. Quando a gente vai estudar esse negócio chamado Cristologia, doutrina de Jesus, doutrina de Cristo, a gente divide as experiências de Jesus em 2 estados. O estado da humilhação, que o texto acabou de falar essa palavra, da humilhação, e o estado da exaltação. Existem 4 momentos desses estados. O primeiro de Jesus. Jesus estava lá, exaltado, subsistindo em forma de Deus, como a gente lê no verso 6 ali, tranquilinho, com a Trindade, vendo feliz. E aí ele decidiu dar um primeiro passo, digamos assim, que a gente chama de condescendência. Primeiro passo para baixo, se humilhando. E o que foi esse? A encarnação. A gente acabou de ler, se tornando homem. Esse é o primeiro estado da humilhação. Não que se tornar homem é humilhante, não é isso. Até porque agora, que horas são? 8h25. Jesus agora tem carne e osso. 9h25. Estou pensando em Campo Grande, no horário do Centro de Carne. Agora, 9h25. Jesus, ele tem carne e osso. Ele não deixou de ser carne e osso. Ele vai voltar em carne e osso. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele não deixou de ser, de ter carne. E nós também, depois de morrer, quando a gente for ressuscitar e reinar com Deus, a gente vai ter também. Vai ser o corpo glorificado, né, molequinho? Eu vou estar aqui só no sertão, voando. Jogando escuro, assim. Tá ligado? Vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Então, ele estava ali, né? Beleza, no seu estado de exaltação. E ele, nesse primeiro passo, que não é humilhante, é humilhação, condescendência. Ele abriu mão do seu estado de Senhor, Yahvé, Senhor, é a tradução do Novo Testamento, que no hebraico era YHWH, o Yahvé, que é o nome pessoal de Deus, é Senhor. Ele era Senhor e se tornou servo. Ele, né, no governo de Deus, coisa assim, né? É louco isso. Beleza, aí deu o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? É o sofrimento. Todas as dores que ele sentiu, todo o sofrimento que ele teve, todos os perrengues que ele passou e como ele passou perrengue. A gente às vezes olha só como sofrimento a morte da cruz, não. Foi uma vida inteira sendo um homem de dores, como Isaías fala. Terceiro estágio da humilhação dele é a morte de cruz. E o quarto e último estágio é o sepultamento. Ou como no credo apostólico, desceu à mansão dos mortos. 4 estágios da humilhação: encarnação, sofrimento, morte, sepultamento. É igual uma escadinha que você vai descendo e só vai se ferrando, né?
Daqui para frente, só nada. Eu acho que essa parte. Eu acho que eu vou falar eles. Tá gravando? Escuta. Não vou falar com o vai que uma hora. Continuando. Muito bem. Esses são os 4 estágios. Né? E quais que são os 4 estágios de exaltação? Né? Lembra que a gente aprendeu um trecho chamado quiasma? Lembra desse negocinho? Que é, é mais ou menos isso, como se fosse. Tem os 4 aqui de sofrimento, né? De humilhação e agora de exaltação. Beleza, depois que ele morreu e foi sepultado, né? Morreu de... O que significa sepultamento? Ele morreu de fato. Estava morto, montinho. Beleza. Depois que ele morreu, o que acontece? Ressuscitou, o primeiro passo da exaltação. Depois que ele ressuscita, lá ele junta os discípulos, conversa com eles, depois dessa conversa, o que acontece com ele? Atos 1, verso 9. É assunto ao céu, segundo estágio da exaltação. Quando ele é assunto ao céu, ele vai ficar onde? A destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Terceiro estágio, sessão à destra do Pai. E qual que é o 4º estágio que vai acontecer daqui a pouquinho? O retorno físico de Jesus. Esses são os 4 estágios da exaltação. Ressurreição, ascensão, sessão à destra do Pai e o retorno físico de Jesus. E o credo apostólico, que foi trabalhado já no 1º século, eu sei que a galera do Martin Butzer aí, os alunos aí, viram isso já, né, o credo apostólico, ou quem já ouviu o credo apostólico, a maioria talvez já foi de fé católica romana, vai lembrar, alguém aqui sabe? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, desceu a mansão dos mortos, sepultado, desceu a mansão dos mortos, tá entendendo? O credo apostólico, ele segue exatamente os 4 estágios da humilhação e os 4 estágios da exaltação. Mesma coisinha, depois você olha. Igualzinho. Isso, inclusive, foi a base para a teologia se desenvolver ali no século XVI. A inspiração do que a gente chama hoje de teologia sistemática era baseado nisso. Por exemplo, vai pegar João Calvino, que escreveu as Institutas em 4 volumes. Os 4 volumes dele, o primeiro fala de Deus Pai, que é a primeira seção do credo. Depois ele fala de Deus Filho, no volume 2, que é a segunda seção. Depois ele fala do Espírito Santo, que é a terceira, e fala da igreja, que é o último. Creio na Santa Igreja, o quê? Católica. Católica. Sabia que você é católico? Quantos aqui são católicos? Sim. Quem aí é católico aí online? Fala pra mim. Olha, aleluia. Quem levantou a mão vai ser freira e padre. Gente, vamos aproveitar que eu tenho nesse assunto, vou explicar rapidinho por quê. Alguém que já ouviu falar disso, né? Talvez você ouviu, sabe o que significa a palavra católica? Do reino aqui? Eu sou universal. Eu sou universal. Eu sou a universal. É exatamente isso, católico. Quem usou pela primeira vez esse termo foi o cara da Patrícia, inclusive, que era chamado Santo Atanásio. Ele estava querendo dizer que a igreja era católica, era una. E é por isso que nos primeiros séculos ali houveram concílios para tentar acabar com as heresias e estabelecer uma ortodoxia. Falou, gente, nós somos um em Cristo. O que Paulo estava falando para Filipos. Unidade. Nós devemos acreditar na mesma coisa. Então, durante, gente, todos os séculos da Idade Média, não existia a igreja romana. Isso é um tema que a gente precisa mudar hoje em dia. Que é a igreja católica apostólica romana. Eu vou além. Vou gravar mesmo, que é verdade. Vocês sabiam que a igreja protestante, a igreja reformada, ela é mais antiga que a igreja católica romana? Sabe onde nasceu a igreja católica romana? No Concílio de Trento, 1545 a 1563, que foi quando estava tendo a reforma protestante, aí a igreja católica romana, que ia dali, né, se institucionalizar, fez um concílio para falar, não é contra esse negócio de reforma, não vai reformar nada não, vai crer em tudo que a gente acredita mesmo, reafirmou os dogmas. E ali que houve, digamos assim, esse cisma que agora fez o que era a Igreja Católica, que era só uma, Lutero era católico. No sentido que nós também somos. Só que ali nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana, a ICAR, que a gente chama, ICAR, que é a que tem a sede lá em Roma, e tudo mais. E quando isso aconteceu, Lutero pastoreava, Calvino pastoreava a Igreja de Genebra. Então, a gente pode dizer, no sentido de igreja, que a Igreja Protestante, a Igreja Reformada, ela é mais antiga que a Igreja Católica Romana. Loucura isso, né? Então, o sentido de católico, lá no credo, que a gente fala, nós somos católicos. E eu vou falar algo que é mais profundo. Porque acontece, na época da Reforma, os romanos, quando começaram a perseguir os protestantes, eles falaram assim, vocês são inovadores, cismáticos, causadores de divisão, estão acabando com a paz da igreja, vocês são inventores de moda, vocês estão inventando coisas. Aí qual que era a defesa dos reformadores? Não.
São vocês que estão inovando coisas há vários séculos, mudando a escritura. Nós estamos, inclusive vocês que amam a tradição, somos nós que queremos retornar à tradição bíblica e dos pais da igreja. Então, na verdade, somos nós que estamos buscando a verdadeira catolicidade. Loucura pensar nisso, né? Demais. Beleza. Isso tudo entra aqui no que Paulo está querendo falar sobre unidade e usando o exemplo de Jesus que ele deve ser imitado, beleza? Então, voltando, 2 estágios, certo? Humilhação e exaltação. Vamos entrar agora aqui no verso 9, que vai falar do estado de exaltação de Jesus. Olha lá. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou, até a palavra está aí, ó, o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, glória a Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Pai. Que versículos maravilhosos. Jesus, quando estava na terra, encarnado, humilhado, sofredor, ele fez aquilo que a gente chamou de inverter as ideias. Por exemplo, Jesus alimentou uma multidão, multiplicando os pães. Mas quando ele estava morrendo de fome no deserto, sendo tentado, e foi desafiado a transformar pedras em pães, ele fez? Jesus, ele foi preparar morada para os seus discípulos. Nós somos os seus discípulos. Mas enquanto ele esteve na terra, o filho não havia nem onde repousar. Ele foi aquele que deu água viva para a mulher samaritana. Mas quando ele estava pregado no madeiro da cruz, ele não saciou a sua sede. E aí Paulo vem, em Filipenses 2, e fala assim, estão vendo o estado da humilhação e nos estágios de Cristo? Versículo 5. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em outras palavras, tenha Jesus como uma referência do que é identidade. Identifique-se com a pessoa dele. O mesmo sentimento nele em você. Identifique-se. E imite. Faça igual. Dê pão à multidão, mas quando for a sua própria usurpação, alguma sondar seu coração, como a pedra. Ofereça o melhor lugar para que as pessoas repousem, para que cresçam no amor de Cristo. Mas quando qualquer tipo de motivação te roubar da unidade e da humildade e do ato de ser servo, como o texto está pedindo, não tenha nenhum lugar onde repousar sua cabeça. Você pense, vem. Dê água viva. Pegue, insta, exorta, recomenda. Mas quando você começar a se iludir com o que o Senhor estiver fazendo, não sacia ser imagina. Vai para onde? Aonde Cristo não teve a sua sede saciada? Tem certeza. Vocês que estão online, vocês estão aqui, que vocês querem ser mesmo imitadores de Jesus. Porque o buraco é mais embaixo do que a gente pensa. Imitação a Cristo está disposto a olhar para esses versos e não só olhar para Cristo como um grande Salvador que fez algo por mim, mas eu também olhar para ele como um modelo a ser seguido. Eu quero imitá-lo. Eu quero ter o mesmo sentimento que houve. E algo incrível que me pega nesse texto, agora inserindo o verso 5. O verso 5 é como se fosse a introdução dessa música de 6 estrofes, né, de 6 versículos, que a gente chama de hino de Cristo. Olha o verso 5, o verso 8 e o verso 11. São 7, né, digamos assim, né? Do verso 5 ao 11, né? Eu quero que a gente pegue assim, olha o verso 5 com atenção. Aí o 6 e o 7 é como se tivesse amarrado aqui. A gente vai olhar o 8 com atenção, amarra o 9 e o 10 e deixa o 11 sozinho. Deu para entender mais ou menos o que eu quero fazer? Lindo, né? Bem didático, bem didático. Muito bem. Olha o verso 5, o verso 8 e o verso 11. Tirei aqui, ficou só 5, 8 e 11. Verso 5.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Identificação e imitação a Jesus. Verso 7, 6 e 7 que eu não vou ler, está falando sobre esvaziamento. Esse é o meio, esvaziar-se, humilhar-se, ser servo. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então você precisa se identificar e imitar a Jesus para se humilhar, ser obediente e viver uma morte de cruz. E verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Pai, missões para a glória de Deus. Esse é o caminho. Missões pressupõem cruz, que pressupõe imitação a Cristo. Não dá para ter missões sem ter verso 8, cruz, e sem ter verso 5, imitação a Cristo. E se tem verso 5, imitação a Cristo, mas não tem cruz, é moralismo. Se tem verso 5, que é imitação de Cristo, mas não tem verso 11, que é missões, é legalismo. Essa é a rota do cristão na Terra. Imitação de Cristo, cruz, missão. Imitação de Cristo, cruz, missão. Verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Verso 8, seja obediente, morra de cruz. Verso 11, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quer que toda língua confesse que Jesus é o Senhor? Verso 5, tenha em você, Guto, o mesmo sentimento que Jesus teve. Verso 8, morra. Morra. Negue-se a si mesmo. Imite a Jesus verdadeiramente. E aí sim, verso 11, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Porque você é um com Cristo, igreja de Filipos. Você vai poder ser Cristo para o João, para a Gabriel e para o restante da igreja. Essa é a mensagem de Paulo. A gente vai passar 3 meses juntos agora, num negócio chamado discipulado. Esse texto que a gente acabou de ler é discipulado. Isso é discipulado. Discipulado não é, sei lá, um método que a gente usa para fazer a galera da igreja virar um clube social e interagir. Embora isso seja uma consequência positiva, para isso que existem os vôleis, as resenhas e os churrascos. Discipulado é a gente decidir imitar Cristo porque a gente está vendo outros imitar Cristo. Eu quero caminhar perto da Jéssica Cereceda porque ela tem tido no coração dela o mesmo sentimento de Jesus. E olhando para ela, eu quero ser inspirado a ser como Jesus é. Porque a Tati Agnes, além de falar holandês, ela tem dentro dela o mesmo sentimento em Jesus de alteridade, de abnegação, ela é humilde, ela é honesta, ela perdoa os seus pais, ela os obedece ainda quando eles estão errados, ela tem mudado o seu comportamento, ela não fala mais alto como ela falava dentro da casa dela, ela tem entendido o que é obediência, o que é negar a si mesmo, os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos, o seu egoísmo, porque ela tem entendido isso. Eu preciso andar perto dessa menina, para que eu ande no mesmo caminho, imitando a Tati vai me ensinar a imitar Cristo. É por isso que Paulo, corajoso, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Depois ele olha para Filipos e lança essa bomba falando assim: vocês querem mesmo ter uma igreja saudável? Aqui, ó. Tenha no seu coração o mesmo sentimento de Jesus. A Gleice e a Michelle, elas estão na África do Sul. Eu estou com muita saudade dela. Os dois. Elas, da África, se eu falar, os dois vão estar juntos. E eu estou falando com elas, com a Mia, a Glei me mandou. Elas estão aí? Estão, né? Estão ali. Tá frio, né, meninas? A Glei me mandou um áudio chorando hoje. E emocionada, grata, a Mi também, por tudo que Deus está fazendo. E a Mi, lindona que é, me mandou um vídeo que eu não aguentei, eu me emocionei. Um vídeo bobinho assim, era do pastor Fula, e é dele que eu quero falar. Do pastor Fula e do lado a Gleice. E a Gleice tentando ali entender o pastor Fula, para quem o conhece com o iPad, sempre mostrando um negocinho ali para a Gleice e vendo assim. E eu meditando em Filipenses 2:5-7, e eu olhando ali Fula, um imitador de Cristo, mostrando um negocinho para Glei, e eu falando, Filipenses 2:5-7.
andar com gente que tem o mesmo sentimento de Cristo, para ser como eles são, porque sendo como eles são, você como Cristo é. Em 2016, eu fui para a África do Sul, morei 1 ano e meio lá, e foi lá que nasceu o Mission. O Mission nasceu para as crianças, né? Para os meninos do Wave. E eu era a pulga do pastor Fula, tanto eu quanto o Leozinho. O pastor Fula até brincava, ele falava assim... O Léo tá aqui também. Hã? O Léo tá aqui. O Léo tá aí? Tá falando. Ah, o Léo tá em São Paulo, né? Que lindo, velho. Eu e o Leozinho. O pastor Fula falava assim... nós somos tipo bread and jelly. Tipo assim, nós somos tipo pão e a geleia. Grudados. E teve um dia que o pastor Fula tem um ministério lindo de trabalhar nas escolas. E teve um dia a gente estava caminhando e sempre que a gente estava andando, estava tocando uma música boa demais, então eu conseguia não querer adorar o Senhor dentro do carro dele. E a gente ia conversando das coisas do reino, conversando das coisas do Senhor, conversando das coisas da palavra, tal. E eu estava ainda desenvolvendo inglês e tudo mais. E eu estava apaixonado por estar conhecendo a pessoa nessa terra. Eu admiro muitas pessoas, algumas famosas, outras anônimas, mas a pessoa na terra que já cruzou a minha vida e que mais se parece com Jesus e que mais me inspira é esse pastor, chama Fula. E a Glei e a Mi estão tendo a oportunidade, o privilégio, de serem imitadoras de Cristo olhando o que o Fula faz. Filipenses 2:5-7. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Eu fui discipulado por esse homem. Não foi de maneira formal, a formalidade é muito boa, e o Mission é cheio dessas. A gente está agora num culto formal. Mas o meu caminhar com o Fula era informal. Beleza. A gente estava no carro trocando ideias sobre as coisas do Senhor, do reino. Vira e mexe, a gente estava chorando, louvando, indo de uma escola para outra, andando ali pela linda paisagem montanhosa de Western Cape. E eu fiz aquela famosa pergunta que eu acho que todo mundo tem vontade de fazer para missionário. Eu falei assim, Fula, isso está num livro muito ruim, viu? Muito herético. Bem marromeno. Bem marrom. Você vai chegar lá, no capítulo 7. E eu fiz a pergunta que todo mundo quer fazer com o missionário. Eu falei assim, Fula, qual foi a experiência, assim, mais louca? A experiência, assim, mais chocante, mais incrível, mais sobrenatural. Assim, aquela coisa assim, meu amigo. Sobrenatural. Não foi. A experiência que viveu. Eu falei assim, agora vai vir. Eu preparei. Eu ajeitei o cinto assim. E agora? Eu já fiquei preparado. Ele falou assim, mano, hoje esse cara vai flutuar com essa história. Ele falou assim, ele vai me contar de um dia que não tinha comida para as crianças do Eden Park, e de repente começou carne moída pular, sabe? Começou a fazer. Eu falei, ele vai me contar uma história assim. A gente fica esperando aquelas histórias malucas, não é, mano? Bom, para todo mundo que ouviu essa pergunta, era essa resposta que eu aguardava, e foi essa resposta que eu tive de vários. Eles meio que caçavam algo que fuja do normal, do comum, algo que, assim, não, realmente tem uma história. Menino, tem uma história. E a maioria delas é relacionada a finanças. Deixa eu te contar como eu fui para a viagem. Foi assim. Entendeu? E como? Não sei, como a Bibi falava, né? E aí eu perguntei, fiquei ali aguardando. Falei, agora vem. E ele falou assim, dirigindo. Ele, uma história, acho que a história mais louca que aconteceu comigo em missões foi a seguinte. Um belo dia, eu estava na Primary School, lá de Worcester. Uma escola que a gente trabalhava junto com ele, linda escola, os meninos de uniformes em azul, bonitinho, quem foi lembra. E a gente vai, se espalha nas salas, ministra o evangelho para eles, prega para eles. E aí o pastor Fula entrou numa sala de computação. Estava tendo várias crianças lá. E quem conhece o Fula sabe do jeitinho dele. Todo assim, sorridente. Ele viu com o iPad na mão, desse jeito aqui, ó. Yes. Yes, menino, yes. Yes, menino. E acho que ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo quem tá falando. Tá aqui, ó. Yes, yes. Keep good. Ele fica aqui, ó, com a pezinha dele. E sorrindo, e dá tchau, e abraça, e ri. Ele é amoroso. Ele parece com Jesus. Que homem que parece com Jesus. E ele entrou nessa sala de computação, e quando as crianças veem ele, quem sabe também lembra, como que é a reação das crianças? Fora, passa fora. Quando a gente chega no Eden Park, a criança começa a correr atrás do carro, igual louca. Fica correndo, batendo, quando a gente está de volta, fica batendo e chegando, e fula. Tem uma música que a gente canta lá no Eden Park,
Seria. Aí a galera grita, fola! Fola! Ele imita Jesus. Por isso ele é digno de ser imitado. E ele entrou nessa sala de computação e a criançada, meu amigo, fula, tal. Só que eles estavam no momento ali, né? Tendo aula, então eles meio que controlaram ali, né? Aí o pastor ele começou a andar de carteira em carteira cumprimentando as crianças. Logo quando ele entrou e a criançada gritou, uma delas ficou assim, ó, assustada. Ficou meio em choque, né? E isso, eu estou te contando isso, o que ele falou. Ele falou para mim, ó, quando eu vi essa reação daquela criança, eu já imaginei, né? É uma escola extremamente boa, é a melhor escola ali de ensino infantil fundamental da cidade, e tem muitos brancos, é uma região ali também de muitos brancos, ingleses, foreigners, que a gente chama que são descendentes holandeses, e era um menininho branco ali, loirinho, e aí é natural, o apartheid acabou, mas o racismo estrutural e inserido na cultura existe. Então ele falou, bom, provavelmente ele se sentiu meio desconfortável, com medo, talvez ele escute dos pais que negro é bandido, é perigoso, é criminoso, pode ter ficado assustado. Tô tranquilo. Do jeitinho dele. Tranquilo. Ele ia cumprimentando as crianças, abraçando, beijinho, falando, how are you? Do jeito que é. Todo bonitinho que é. Foi passando. Aí ele chegou na carteira desse menino, estático, assim, ó. Assustado. Chegou na carteira do menino, sorriu, cumprimentou ele aqui, ó. Em choque. Ele passou, ele ficou até meio desconcertado, meio cumprimentou todo mundo, brincou, e toda hora ele bateu no menino aqui, ó. Está de choque. Então foi lá, ministrou, pegou, foi embora. Me contando isso, lá dentro do carro. E eu ouvi. Aí ele falou assim, e aí, Miguel? Passou 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Eu estava lá de novo na Primary School. Vai lá, pastor. Estava lá na Primary School. Fui, fiz o meu trabalho, preguei o evangelho, abracei as crianças, ministrei, tivemos um momento gostoso. Outra coisa que ele gosta de andar é o quê? Uma caixinha de sorvete, falou, e com o pendrive que tem todas as músicas infantis. Ele coloca a música, não importa se tem aula de educação física, não importa se o professor está dando algum aviso, ele play. E a molecada vai e vira o furdunço. Ele anda, né, aqui, ó, foi pezinho, uma maletinha. E foi lá, fez o trabalho dele 1 ano e 8 meses depois. Ele foi para a base, né? Onde as meninas estão, onde Gleice e estão agora. Voltou para a base do cenário. Chegando na base, ele percebeu que tinha um carro que estava ali acompanhando, e aí pediram para chamar ele, porque a pessoa queria falar com ele. Abriram o portão da base, no dia que vocês forem lá, vocês vão lá, né, gente? No dia que vocês forem lá, vocês vão conseguir visualizar o que eu estou falando. Abriram a porta da base, o carro entrou, aqui tem um gramadão. E tem um gramado, tem uma cruz, eu chamo de Campo da Cruz, eu estava de orar lá. Nem fazer. Aí ele estava aqui, e era uma mulher e atrás de uma criança. E a mulher pediu para o fundo entrar dentro do carro, no banco de passageiro. Qual lado ele entrou, Guto? Esquerdo ou direito? Banco de passageiro. O esquerdo. Lá na frente, é uma beleza. Aí ele entrou no banco do banco, né? Preocupado, que isso é comigo, né? Aí tava aquela tensão, né? Dentro do carro, aquela coisinha esquisita. Aí logo que ele entrou no carro, a mulher virou para trás e falou assim: conta, fala pra ele. E o menininho, sabe que o menino morrendo de vergonha, assustado? Não. Ele fala, conta pra ele. E não, o menino não deu conta, ela, tá, vou te contar. Pô, aconteceu o seguinte. Meu filho chegou em casa, isso tem muito tempo. Nem lembro quanto que é. Meu filho chegou em casa muito assustado. Ele chegou transtornado, com os olhos arregalados, com medo, eu percebi, uma criança, né? E preocupada. Você veio com ele, filho, o que aconteceu hoje na escola? Tá tudo bem? Você brigou com alguém? Alguém falou com você de alguma maneira que te machucou? O que aconteceu com você, filho? Eu falei assim, mamãe, tudo bem, Jesus. Aí a mãe falou assim, filho, ele passou na porta e ele começou a cumprimentar as crianças. Jesus são as crianças, né? Fiquei assustado. Porque Jesus não é um homem da terra. Jesus é um homem.
A mãe dele falou: filho, se você, por acaso, vê esse Jesus de novo, você me mostra ele. Passou 1 ano e 8 meses. O Fula estava lá na escola pregando, saindo com seu iPadzinho, com a sua caixinha de som, rumo ao carrinho dele, que é de 7 lugares, mas cabe 27 quando o bichão está lá. E essa criança viu Jesus e falou: mãe, ele é Jesus. Eles entraram no carro e começaram a seguir que Jesus estava dirigindo. Jesus, viu? Dirigindo um carro invertido. E ele falou, ela falou isso para ele, né? Falei, então, eu falei para ele que eu queria conhecer, e a gente estava hoje ali, ele apontou para você e disse que era você, eu quis sair onde Jesus estava, eu queria... Ele disse que você é Jesus. O fulano. Ele falou que se segurou lá, ele brinca, né? Ele fala assim, quando eu me emociono na frente de algumas pessoas, eu faço a pose de pastor. Ele coloca a mão para trás também. Ele falou que ele tentou segurar. Ele falou que ele ficou ali, né, tentando, a mulher já estava emocionada, a criança também atrás. Aí ele falou, vamos fazer uma oração. Breve do jeito que é, ele orou por ela, olhou pela criança e falou, tchau. Aí ele embora. Saiu do carro. Ele falou que ele correu para o Campo da Cruz, que a gente tem lá na base. Ele falou que ele abraçou a cruz e falou assim, Jesus, vai ser como você. Eu quero ser como você é. Eu quero ser como o Senhor 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 é. Quando eu olho para um texto como esse, que Paulo escreve para uma igreja que precisa ser unida, precisa caminhar junto, precisa ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Quando eu vejo Paulo se desdobrando dentro de uma prisão para enviar uma carta para uma igreja que estava nascendo para falar, tenham morte de cruz. Para dizer, se vocês querem ver o evangelho se expandir pela Europa, através da igreja de vocês que foi plantada, se vocês querem que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, tenham em vós o mesmo sentimento de Jesus e obedeçam a Ele e vivam uma morte de cruz. Quando o Fulano me contou essa história, eu chorava naquele carro, desesperadamente. Louco para chegar na base e fazer igual ele. Quando a gente chegou na base, eu nem peguei a mochila que estava no carro dele, eu corri para o Campo da Cruz, agarrei aquela cruz e falei, sim, eu sei como o Senhor é. Faz de mim o teu imitador. Que haja em mim o mesmo sentimento do Senhor. E essa foi a história mais sobrenatural em missões que aconteceu na vida desse pastor. Que Gleice e Michele e Aninha Rondon também, que está lá, estão tendo o privilégio de estar mais perto. Quantos Paulos de nós vão ser formados aqui? Quantos Fulas em nós vão se formar? Eu estou tentando pelo básico. Eu comecei trazendo o Shalom. O Shalom não é meu, não, é dele. Eu aprendi com ele a cumprimentar as pessoas com Shalom. Trouxe isso para o Micho e tem alguns que adquiriram. E assim a gente vai fazendo essa rede de imitação. Jonas Madureira, no livro dele que a gente vai ler, explorando o lado filosófico que ele é. Ele vai falar de uma linha que se chama mimética. E vocês vão ler sobre isso, a exploração do imitar a Cristo. Imitando a Cristo, tornar outras pessoas a serem imitadores também de Cristo.
Meninos, Matheus, pode preparar uma canção para a gente louvar? Pode ficar de pé? Quem está online aí não precisa. Só quem está aqui. Quem está aí pode ficar sentadinho mesmo. E essa ideia do mimetismo, que é da imitação, e o Jonas vai explorar isso muito bem, vocês vão ler isso, ela demonstra como que em pequenas coisas a gente pode imitar os outros, e a gente começa cedo, por exemplo, dentro de casa. Quem aqui que às vezes alguém não ligou na sua casa, você atendeu e a pessoa começou a falar pensando que era sua mãe? Porque você convive muito com ela, então até o jeito de falar é parecido. O discipulado, e é o que a gente quer plantar no coração de cada um através do FM, o discipulado é a gente querer imitar a Cristo, fazer outros imitadores de Cristo. É a gente ter em nós o mesmo sentimento de Jesus. A gente se humilhar, a gente assumir uma postura de servo, de disponível. É a gente saber negar as nossas dificuldades que nos roubam de ser o mais servos que a gente pode ser. É a gente ser o máximo obediente que a gente pode ser. É a gente lutar contra a carne, contra os pensamentos, contra as falas, contra os ranços. E a gente ser servo de Cristo. É a gente ir para a cruz, como Fula me ensinou a fazer, e dizer, Senhor, eu quero ser como o Senhor é. Eu quero ser como o Senhor é. Mas, às vezes, Senhor, eu não vou conseguir ser como o Senhor é sozinho. Por isso me apresenta na Clara Leonel, porque ela tem sido como o Senhor é, e eu vou imitá-la, porque imitando ela eu vou imitar a Cristo. Me apresenta o Gabriel, porque ouvindo ele cantar a semelhança de Cristo, eu vou saber como cantar e louvar e adorar o Senhor a semelhança de Cristo. Me apresenta, Senhor, imitadores do Senhor, para que eu também imite a eles e seja um imitador. Isso é disciplina. Jesus. Jesus. Tu és o Deus eterno que entrou na história. Tu és o Deus que, subsistindo em forma divina, não subsistiu ser como tal. Não usurpou ser igual a Deus, não achou que isso era um título bonito, como a gente já se ilude com qualquer título que nos deem. O Senhor não se iludiu o fato de ser Deus, como a gente se ilude quando a gente é convidado a fazer alguma coisa relevante na igreja, que vai dar alguma visibilidade para nós. Diferente da gente que não presta. O Senhor não usurpou ser igual a Deus, mas o Senhor nos deu um modelo mimético da imitação, de como ser igual ao Senhor, que é assumindo a posição de servo, que é sendo obediente em tudo, que é dando alimento para os outros e, se preciso, ficar sem o seu, que é dando água da vida para quem precisa e, se precisar, na cruz passar sede, que é preparar repouso e pousada para quem precisa e não ter lugar onde repousar a cabeça. O Senhor nos deu um modelo da via dolorosa, carregando a cruz, sendo pregado no madeiro, descendo nas águas, deixando o velho homem e subindo, emergindo, voltando ao ar, como uma nova criatura que deseja encontrar discípulos de Cristo que imitam a Cristo, para que possamos também imitá-los e viver em unidade como desesperadamente a igreja de Filipos precisava. Só assim toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque existem jovens, Brasil inteiro, poucos jovens, não são muitos, são poucos, mas que estão dispostos a imitar uns aos outros, imitando a Cristo, indo para a cruz para então ir para as nações.